favor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 13. Irmãos, nós começamos a meditar sobre um tema, você não está aqui por acaso. Isso aí há 3 domingos. Nos outros 2 últimos domingos nós tivemos uma ênfase mais missionária e na família, respectivamente nos últimos 2 domingos. Mas a gente trabalhou há 3 domingos atrás que nós não estamos aqui por acaso. Você não é um acidente, você não é fruto da sorte. Você está aqui porque Deus determinou que você estivesse aqui. Deus determinou que você iria nascer, que você iria crescer. E Deus tem um projeto na sua vida e na minha vida. E a gente trabalhou, o primeiro aspecto é que nós nascemos para adorar a Deus. Esse é o primeiro propósito, porque você vive, porque você respira, porque você está aqui porque Deus quer que você o adore, o ame, se entregue a Ele e aos projetos dEle. Hoje eu quero trabalhar um outro aspecto. Eu quero trabalhar o elemento de que nós estamos aqui, nós existimos para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Por que você está vivo hoje? É porque Deus quer fazer uma obra no seu coração. E a obra que Deus quer fazer no seu coração é lhe tornar semelhante a Jesus. Porque quantos são salvos aqui em Jesus Cristo e tem convicção disso? Levanta a mão e dê glória a Deus. Por que Jesus não levou você ainda? Se você já está salvo. Porque Deus ainda quer moldar a sua vida para que você se pareça mais com o Filho dele. É isso. É para isso que a gente existe. É por isso que nós estamos aqui. E se a gente não entender isso, a gente vai sempre correr, mas não chegar a lugar algum. Ou pelo menos não chegar a um lugar que de fato nos satisfaça plenamente. E o único local que nos satisfaz plenamente é vivermos dentro do plano de Deus. Então eu quero meditar com você nesse texto. Evangelho segundo João, capítulo 13. Você vai ler o texto alternadamente. E depois da leitura, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Que a gente vai pensar e caminhar nesse texto. João 13, de 1 a 17, leitura alternada. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora.
compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos ler juntos, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Amém. Irmãos, você foi criado para, além de adorar a Deus, Deus lhe criou para algo que a Bíblia chama discipulado. E discipulado é basicamente se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus para você, para mim, foi nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. E diz o texto que Deus os fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. A gente já trabalhou essa questão de imagem e semelhança de Deus, que envolve alguns aspectos. Dentre eles, Deus é um ser espiritual, nós somos seres espirituais. Deus é um ser moral, nós somos uns seres morais. Deus é um ser pessoal, nós somos seres pessoais. Deus é um ser social, nós somos seres sociais. Alguns aspectos, Deus nos criou refletindo a sua santidade. Lá no Éden, quando Ele formou os nossos primeiros pais, Deus formou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. É por esse motivo que o assassinato, que o aborto, é algo abominável aos olhos de Deus. Quando a Bíblia fala sobre não matar, um argumento que a Bíblia se utiliza em Gênesis 9:6 é que nós não devemos tirar a vida do outro, porque o outro foi feito à imagem de Deus. Só que nós pecamos, e a imagem de Deus em nós, ela foi não roubada totalmente, mas ela foi danificada, maculada pelos efeitos do pecado. Mas Deus, Ele não desistiu do seu plano, e o que é que Ele fez? Ele mandou Jesus. E a vinda de Jesus aqui foi para nos resgatar. E dentro desta obra de resgate, desta obra de salvação, o Senhor iria fazer algo em nós, no seu povo. Ele iria restaurar em nós a imagem que foi perdida na queda. Ele iria restaurar em nós a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus se parece com quem? Se parece com Jesus.
Porque a Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. E em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então veja, ser semelhante a Jesus é ter a imagem de Deus restaurada em nós. Quantos são pais aqui? Pai ou mãe? Levanta a mão. Acho que uma das coisas que trazem muita alegria normalmente aos pais é quando um deles ou os dois ouvem assim: como seu filho parece com você, não é? Alguns gostam de brincar e dizem assim: graças a Deus se parece com a mãe. Mas normalmente os pais se alegram quando eles ouvem como seu filho se parece com você. Lá em casa é um negócio assim, a gente fica meio confuso, porque tem gente que chega e olha para os nossos filhos e diz assim: é a cara do pai. Aí tem gente que olha e diz: é a cara da mãe. A gente não sabe se é a cara do pai, a cara da mãe ou a cara dos dois. Mas o fato é, alegra o coração do pai quando alguém olha para o filho e diz: como parece com o pai? Como parece com a mãe? A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos fez os seus filhos. E se nós somos filhos de Deus, Deus quer que nós pareçamos com Ele. E como é que nós parecemos com Deus? Quando nós parecemos com o seu Filho, Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o nosso exemplo para nós cumprirmos o propósito do discipulado. O discípulo, portanto, é alguém que segue a Cristo. E o discipulado é a reprodução do caráter de Cristo. No texto que nós lemos, Jesus aqui está reunido com os seus discípulos. A sua morte está próxima. E se você ler João 13 a João 17, são conversas de Jesus com os seus discípulos. Jesus vai para um cenáculo. E ali ele vai comer a ceia com eles. Vai participar da Páscoa e vai instituir a ceia do Senhor. E nesse texto, Jesus fala e Jesus age, mostrando para mim e para você qual é o caminho do discipulado. O que é seguir a Cristo. O que é andar com Deus? Andar com Deus, meus amados, não é uma questão de religião. Não é uma questão de simplesmente ter um lugar novo para se reunir no domingo. Andar com Deus é uma mudança radical de vida. E essa mudança é de dentro para fora. Andar com Deus é seguir a Cristo. Andar com Deus é reproduzir o caráter de Cristo. E Jesus aqui, ele vai mostrar nesse texto o caminho do discipulado. Qual é a vontade de Deus para você? Está nesse texto. Como é que Deus quer que eu e você vivamos? Está nesse texto. Jesus vai mostrar aqui que o caminho do discipulado envolve algumas coisas. O primeiro aspecto que envolve o caminho do discipulado, o que é ser discípulo de Jesus, o primeiro aspecto envolve humildade. Diga comigo, humildade. Diga, o discípulo de Cristo deve ser humilde. Diga, eu preciso ser humilde, porque o meu Salvador, a quem eu devo imitar, é humilde. Diz o texto que Jesus, ele tem algumas posturas.
Se você notar o fluxo do texto, ele vai mostrar que Jesus sabia de alguns fatos. Primeiro, verso 1, Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Ele sabia que estava próxima a sua morte. Versículo de número 1. Segundo, Jesus tinha conhecimento daquele que iria traí-lo. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E o verso 2 diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas isso. Terceiro lugar, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia de onde ele tinha vindo. Jesus sabia o que o Pai o tinha confiado. Jesus sabia para onde ele iria. O verso 3 nos mostra claramente isso. Ele sabia que viera de Deus, que o Pai lhe tinha confiado uma missão e que ele voltava para Deus. Jesus tinha consciência dessas realidades. Mas o texto vai dizer que Jesus fez algumas coisas. Se você observar no verso de número 1, o texto diz que Jesus amou os seus discípulos. E amou-os de uma maneira insistente, perseverante, porque o texto diz que Jesus os amou até quando, irmãos? Até o fim. Lembre-se como eram os discípulos. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos o deixaram. Um deles, chamado Pedro, o nega 3 vezes. Durante o seu ministério terreno, Jesus vê claramente as inadequações dos seus discípulos. Judas o traiu. Tomé duvidou, mas Jesus os amou até o fim. Isso nos mostra que Jesus não lhe ama por causa de você, nem me ama por causa de mim. Ele nos ama por causa dele mesmo. Ele não nos ama porque nós somos amáveis. Ele nos ama porque Ele é amor. Ele nos ama não porque nós merecemos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. É um amor incondicional. É um amor maravilhoso. Ele ama os discípulos perseverantemente. Por que que nós temos certeza que o Senhor Jesus vai nos amar até o fim? Não é por causa de nós, é por causa dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. É porque Ele disse que nos ama. E aqui o texto vai mostrar o que Jesus faz. O texto diz, a partir do verso de número 4, Jesus, sabendo quem Ele era, sabendo que Ele é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o Filho de Deus, Ele simplesmente se levanta da ceia, tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, se cinge com a toalha, coloca água na bacia, verso 5, e passa a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Havia uma toalha ali no cenáculo, havia uma bacia, havia uma água, havia objetos que proporcionavam isso, mas nenhum discípulo se dispôs a fazer isso, nem com Jesus, nem com os seus iguais. Qual era o contexto da época? Hoje nós temos talcos para colocarmos nos nossos pés, nós temos ruas, calçadas, exceto eu, nós temos
contexto e uma realidade que nos proporciona conforto. Nós temos tênis fechados, sapatos de diferentes marcas. Naquela época não. As ruas eram empoeiradas. Os discípulos tinham vindo de Betânia. Os pés deles estavam sujos. E qual era o costume? O costume da época era: alguém recebia pessoas na sua casa, ele pegava um escravo, o escravo menor, e aquele escravo lavava os pés dos convidados. O serviço que Jesus está trazendo é algo que era feito pelo escravo menor de uma casa, pelo escravo mais humilde de uma casa. E Jesus faz. Ninguém dos outros discípulos tomou a iniciativa. Nenhum seguidor do mestre disse: eu vou lavar. Mas Jesus, ele lava aqueles pés sujos, talvez com chulé, muito provavelmente calejados, e ele os lava e os enxuga. O que é isso, irmãos? Humildade. Humildade. Jesus está nos ensinando aqui que ser discípulo dele é desenvolver humildade. E assim como Jesus era humilde, sabendo a sua essência, a sua identidade, humildade para nós é reconhecermos quem nós somos. É reconhecermos que somos carentes da graça de Deus, que somos necessitados da graça de Deus, que sem a misericórdia do Senhor, nós somos miseráveis pecadores, que sem a graça do Senhor, nós estamos condenados ao inferno, e que nós não somos melhores do que ninguém. Humildade, irmãos, é o reconhecimento da nossa falência espiritual, é o reconhecimento da nossa total e absoluta necessidade da graça de Deus. Quando a gente tem humildade, desenvolve humildade pela ação do Espírito Santo, a gente entende que o dinheiro que a gente tem ou deixa de ter no banco, que a nossa casa, que o nosso carro, que a nossa profissão, que o sobrenome da nossa família, que a nossa história não nos faz melhores do que ninguém. Presta atenção nisso, meu irmão. Você e eu não somos melhores do que ninguém. Ninguém. Todos nós somos absolutamente carentes da graça de Deus. E se Deus lhe deu alguns privilégios que outros não tiveram, não se orgulhe, mas glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Porque a Bíblia diz que Deus exalta aqueles que se humilham, mas aqueles que são exaltados, Deus os abate. Qual foi o pecado de Lúcifer? O pecado de Lúcifer foi a vaidade, foi o orgulho, foi a soberba, foi querer arrogar para si atributos que são de Deus. Humildade. Tem um livro muito bom de A.W. Tozer. O título do livro é A Busca de Deus. E Tozer, ele diz que quando nós aprendemos sobre humildade com Jesus, nós nos libertamos de 4 jugos. Presta atenção. Porque humildade é algo muito tênue, né? Todos nós sabemos lá daquela história do indivíduo
que era tão humilde, tão humilde, tão humilde, tão humilde, que ele ganhou uma medalha de prêmio. E de repente, ele não tirava mais a medalha do pescoço, para se orgulhar da sua humildade. Humildade é uma virtude muito tênue. Quando a pessoa tem muito consciência da sua humildade, ela tem uma possibilidade de não ser humilde. E o Tozer, ele diz que quando nós aprendemos com Jesus a humildade, porque Jesus lava os pés de pecadores, Jesus lava os pés de servos dele, Jesus lava os pés de gente cheia de problemas, ele sendo Deus, ele sendo Senhor de todas as coisas. E o Tozer diz que quando a gente aprende sobre humildade, isso nos liberta de 4 jugos: jugo, escravidão, peso. Em primeiro lugar, ele diz, isso nos liberta do jugo do orgulho. Porque à medida que a gente aprende sobre a mansidão de Cristo, nós vamos sendo libertos do egoísmo, nós vamos sendo libertos do orgulho, nós vamos sendo libertos da arrogância, nós vamos sendo livres daquela maldita frase: quem ele pensa que é para falar assim comigo? O jugo do orgulho vai sendo quebrado, porque a gente percebe que todos nós somos necessitados do amor de Deus. Segundo, Tozer diz, quando a gente aprende a humildade com Jesus, a gente é liberto do jugo do fingimento. O que é o jugo do fingimento? São as pessoas que querem mostrar algo que não são e escondem aquilo que são. Elas querem aparentar algo para os outros. Elas querem mostrar algo para os outros que elas não são. Elas querem fingir para que os outros olhem e digam: olha como fulano é. Tozer diz, quando a gente anda no caminho da humildade, a gente se liberta do jugo do fingimento, porque é um jugo. Você tem que atuar o tempo todo, tem que representar o tempo todo. Terceiro, a gente é liberto do jugo da artificialidade. A artificialidade aqui está muito ligada a fingimento. O que é artificialidade? É o medo de relaxar. É a falta de naturalidade. A pessoa nunca é natural, a pessoa nunca é espontâneo, a pessoa nunca é ela mesma, a pessoa sempre está forçando algo que não é ela. É o que nós queremos falar quando dizemos que uma pessoa desempenha um papel. É a artificialidade. Quarto lugar, Tozer diz, quando a gente anda no caminho da humildade, a gente se liberta do jugo da luta interior. E o que é o jugo da luta interior? É aquela postura que a pessoa só quer impor a vontade dela. Se não for do jeito que eu quero, não serve. Se a minha vontade não for feita, não anda. Se não for como eu quero, eu não aceito. Se não for nos meus moldes, não vale. É o jugo da luta interior, em que a pessoa sempre quer impor a vontade ou conseguir o reconhecimento do mundo, dos outros. Tozer diz, quando a gente anda no caminho da humildade, a gente se liberta disso. Jesus nos ensina uma outra coisa aqui nesse texto. Uma segunda coisa, o caminho do discipulado é o caminho da santidade. Por favor, diga, eu devo ser santo, porque o meu Salvador é santo e eu devo segui-lo. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Todo mundo acordado?
Presta atenção no texto. O texto ele continua e tem um fluxo no texto. E o fluxo do texto funciona assim. A partir do verso 6, começa um diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro se aproxima e diz para Jesus: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro não tinha se oferecido para lavar os pés, nem de Jesus, nem dos discípulos. Mas quando Jesus foi lavar os pés, ele disse: tu me lavas os pés a mim? Aí o texto continua. E Pedro, ele estava pensando no lava-pés como um ato literal. Mas através dessa ação, Jesus estava trazendo um princípio espiritual. Jesus, ele diz para Pedro: Pedro, o que eu faço, você não sabe agora, mas você vai compreender depois. Mas Pedro, devido à sua personalidade, verso 8, o que é que Pedro diz? Olha aí na sua Bíblia. Pedro diz o quê? Nunca me lavarás os pés. Acabou, Jesus. Conversa encerrada. Nunca me lavará os pés. Tu, o Filho de Deus, lavando os meus pés? Não, você não vai lavar os meus pés. Aí Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar, tu está fora, Pedro. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí Pedro vai para aquilo que nós brasileiros chamamos de 8 para 80. Pedro diz: então Jesus, já que é assim, não lava apenas os pés, lava as mãos e lava a cabeça. Lava tudo. Me lava completamente. E aí Jesus traz algo que explica o que ele estava fazendo. Verso 10, para nós entendermos o texto. Jesus diz: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui uma referência a Judas Iscariotes. O que Jesus está ensinando nesse texto? Presta atenção. Jesus está ensinando o seguinte: há uma obra inicial de Deus, pela qual Ele perdoou todos os nossos pecados. Presta atenção. Lá na cruz, todos os seus pecados foram pagos. Você pode dizer amém? Todos. Os seus pecados do passado, os seus pecados do presente e os seus pecados do futuro. Os pecados que você tem consciência e os pecados que você não tem consciência. Os seus e os meus pecados, por palavras, por pensamentos, por ações e por omissões. Todos lá na cruz. Então a ideia é: nós já fomos banhados. A ideia aqui de banhar é esse lavar o corpo completamente. Ou seja, o Senhor Deus, Ele já nos perdoou, Ele já nos purificou, Ele já nos lavou. Mas o que é esse lavar os pés? O lavar os pés aqui é o seguinte: nós já fomos perdoados pelo Senhor. Nenhuma condenação há para nós. Você crê nisso, meu irmão? Que todos os seus pecados foram levados por Jesus na cruz e não há nenhuma condenação, amém? É essa a ideia. Mas, na caminhada diária, alguns pecados querem nos enredar. O orgulho, a malícia, a língua solta, a maledicência, o falar mal, a idolatria, a promiscuidade, a avareza, etc. E aí Jesus está mostrando que há necessidade de quê? Já fomos regenerados, mas há necessidade de diariamente o Espírito Santo trabalhar em nós, nos purificando de uma vida de pecado.
Jesus está ensinando o seguinte: Deus já nos perdoou em Cristo. Sim, mas nós precisamos constantemente estarmos confessando os nossos pecados. É por isso que 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. O que Jesus está ensinando aqui é que o discípulo dele quer viver em santidade. Como é que eu sei, presta atenção, que eu sou salvo? Como é que você sabe que é salvo? Como é que você sabe que é muito mais do que um religioso? Que é muito mais do que um presbiteriano, do que um batista, do que um assembleiano? Como é que você sabe? Como é que você sabe que é um discípulo de Cristo? Como é que você sabe que se morrer hoje, vai para o céu? Ou se os céus se abrirem hoje e o Filho do Homem descer com poder e glória para arrebatar a sua igreja, Maranata, você vai subir. Como é que você sabe? Você sabe pelo seu desejo, pelo seu compromisso de obedecer a Deus e pelos frutos do Espírito Santo na sua vida, lhe dando consciência de pecado e lhe dando desejo e poder para viver uma nova vida. É certo que nós não somos tudo o que deveríamos ser. Mas eu me lembro da frase do pastor batista, Martin Luther King Jr., quando ele dizia: eu não sou o que eu queria ser. Eu não sou o que eu deveria ser. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não sou mais o mesmo. Isso é ser discípulo. O discípulo de Cristo é alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. É alguém que o diabo não pode mais acusá-lo. É alguém que o mundo não tem autoridade para acusá-lo, porque ele foi lavado. Você foi lavado, meu irmão? O sangue de Jesus o lavou. Ele está mais alvo do que a lã. É porque ele é puro? Não, é porque o Senhor o purificou. E porque ele foi perdoado, ele vai dizer: agora eu vou viver em pecado? Não, porque ele foi perdoado, ele vai dizer: eu amo o meu Senhor, porque ele me amou primeiro, e pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, eu quero viver uma vida que eu agrade. É aquele que foi banhado. E porque ele já foi banhado, agora os seus pés são lavados. Porque ele já foi purificado pelo sangue de Jesus, regenerado, agora diariamente ele confessa os seus pecados a Deus, pedindo a Deus: Deus me perdoa e Deus me faz seguir no caminho da justiça. Mas há um terceiro e último aspecto. Primeiro caminho do discipulado é quem lembra? Humildade. Diga humildade. Segundo lugar, o segundo aspecto é santidade. Diga santidade. Mas há um terceiro aspecto. E o terceiro aspecto se chama serviço. Serviço. Diga serviço. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Presta atenção. Você vai sobreviver a essa noite. Diga: eu devo lhe servir, porque o meu Senhor me ensina que eu sou um servo, e porque eu sou discípulo dele, eu lhe sirvo. Amém, irmãos? Se você observar a última parte desse texto que nós lemos,
Jesus, verso 12, ele lava os pés dos discípulos, toma as vestes, volta à mesa e faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus faz? Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês entendem? Entendem o que eu vos fiz? E aí Jesus, ele faz uma argumentação, ele diz, a partir do verso 13, vocês me chamam mestre e Senhor, e eu lavei os pés de vocês. Hã? Vocês me chamam de Senhor e mestre, e eu lavei os pés de vocês. Ora, se eu sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. A grande preocupação aqui de Jesus não era o lavar pés em si. A grande preocupação aqui de Jesus era o serviço. Jesus está dizendo, se eu tenho essa identidade, eu lavei os pés de vocês. Se eu sendo maior, eu servi o menor, vocês devem servir uns aos outros. Esses mesmos discípulos, em uma outra ocasião, estavam discutindo quem era o maior. Esses mesmos discípulos, em um outro momento, ouviram dois irmãos, Tiago e João, que eram dos 12, dizerem, Senhor, quando vieres do teu reino, permita-nos, que um de nós se assente à tua direita, e o outro à tua esquerda. Eles tinham ouvido isso. E essa conversa gerou uma briga, gerou uma confusão, gerou uma celeuma. Quem é o maior? Quem quer aparecer mais? Quem quer ser a estrela? Quem quer ter destaque? E Jesus diz, não é assim que funciona. No mundo é assim, no meu reino não é assim. E aí você vai observar no texto, irmãos, de maneira clara, que qual é a medida da grandeza no reino de Deus. No reino dos homens há uma medida de grandeza. E a medida é quantas pessoas lhe servem. Fulano de tal tem uma empresa. É uma microempresa. Quantos funcionários tem? 5, 10, 12. Fulano de tal tem uma empresa. Quantos funcionários ele tem? 300. As pessoas olham para o que tem 5, 10 de um jeito. E olham para o que tem 300 de outro jeito. Porque é assim que o mundo vê grandeza. O mundo vê grandeza pelo número de pessoas que servem alguém. Jesus vê grandeza de outra forma. Jesus diz, sabe quem é grande no meu reino? Isso não significa que você não pode ter uma empresa com muita gente. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Voltando. Jesus está querendo dizer o seguinte, grandeza no meu reino não é medida por quantas pessoas lhe servem. Grandeza no meu reino é medida por quantas pessoas você serve. Por quantas pessoas você abençoa. Por quantas pessoas você ministra. Por quantas pessoas você se preocupa. E Jesus aqui, ele ensina, irmãos. E se você notar o verso 15, Jesus diz, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não apenas ensinou com as palavras, mas ele exemplificou. Discípulo de Cristo é aquele que serve. Você acha que é agradável lavar os pés calejados, fedorentos e empoeirados das pessoas? É bom, irmãos? Hein, irmãos? É joia? Não. É agradável? É satisfatório? Humanamente falando, não. Mas Jesus fez. Duas coisas. Primeiro, Jesus está nos ensinando que o discípulo serve. Segundo, Jesus está nos ensinando que o discípulo serve não apenas naquilo que lhe interessa, não apenas naquilo que ele gosta, ele serve naquilo que é necessário que ele sirva. Sabe por quê? Porque às vezes eu posso servir, mas eu digo assim, eu só sirvo se for aqui. Isso não é postura de servo. Eu só sirvo se for aqui.
Não, eu sirvo, mas eu só sirvo nessa área. Servo não age assim. Eu só sirvo se for desse jeito. Servo não age assim. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Como é que você serve os outros? Tem muitos exemplos. Um autor chamado James Boyce, um livro muito bom, estou com ele aqui. O Discipulado segundo Jesus, um pastor presbiteriano falecido. E James Boyce, ele diz assim, como servir os outros? E aí ele traz algumas coisas, presta atenção. Como servir os outros? Nós devemos ouvir os outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Nós devemos compartilhar com os outros. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós devemos falar a verdade de Deus para as outras pessoas. Nós devemos restaurar uns aos outros. Ou seja, Jesus está nos ensinando que servir é colocar a nossa vida em favor do reino e em favor do outro. É dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Deus, qual é a necessidade? Onde o Senhor quer me usar? Eu vou fazer. Deus, eu preciso ouvir aquela pessoa. Ela está necessitada, eu vou ouvi-la. Eu preciso ajudá-la, eu vou ajudá-la. Eu preciso compartilhar algo com ela, eu vou compartilhar. Ela está levando uma carga tão pesada, Senhor, e eu sei, eu vou levar. Deus, tem áreas da igreja que eu posso servir, e eu vou servir. Pode até dar trabalho, mas o Senhor teve um trabalho que eu não posso descrever, vindo a essa terra e morrendo por mim, e o Senhor foi até o fim. Por que eu não posso trabalhar pelo teu reino? Irmãos amados, igreja de Cristo aqui presente, nós não somos consumidores de igreja. Nós somos adoradores do Deus da igreja. Amém, irmãos? Gente que diz assim, não vou vir mais para a igreja, porque o ar-condicionado está muito frio. Não, o ar-condicionado não está esfriando. Não, o berçário não está me satisfazendo, porque a TV é de 32, mas na verdade eu queria uma TV de 72 polegadas. Não, eu não vou fazer isso, porque a cadeira não está muito confortável. Eu não vou fazer isso porque o culto é curto, ou o culto é longo, porque o pastor grita, ou o pastor não grita, porque o louvor é animado, porque o louvor não é animado, porque não é exatamente aquilo que eu quero. E aí tem muita gente que vai vivendo nessa vida, e não se firma em lugar nenhum, não se enraiza em lugar nenhum, e ele trata a igreja como um supermercado. Igreja não é supermercado da fé. Igreja é a comunidade dos remidos que se reúnem como pecadores salvos pela graça para adorar o Deus vivo. Então Deus não lhe salvou para você ser um consumidor de igreja. Deus lhe salvou para que você e eu coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus e digamos, Senhor, o Senhor morreu por nós, o Senhor morreu pela igreja, pode contar comigo. O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Amém, irmãos? É isso que Jesus está ensinando. Queria terminar. Jesus vai mostrar que algo fantástico vai acontecer quando a gente vive nessa perspectiva. Veja aí, verso 17, último versículo que é da nossa meditação. Depois de Jesus dizer que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, ilustrando o princípio do serviço, Jesus diz, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados significa o que, irmãos? Felizes serão, ou sois, se o quê? Se as praticardes. Jesus está dizendo, de maneira oposta, não adianta nada vocês saberem dessas coisas
e não praticar. Não adianta. Jesus está dizendo, vocês são felizes, não se simplesmente souberem dessas coisas. Vocês são felizes se praticarem essas coisas. O que Jesus está dizendo? Há um grande dilema na humanidade, e o dilema é o caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? O caminho da felicidade é o carnaval? O caminho da felicidade é o micareta? O caminho da felicidade é aquela festa que está acontecendo lá em São Paulo? O caminho da felicidade é as drogas? O caminho da felicidade é a riqueza? Qual o caminho da felicidade? O caminho da felicidade é beber, cair, levantar? O caminho da felicidade é viver numa festa em outra? Qual é o caminho da felicidade? O caminho da felicidade é ter N diplomas? Você pode até ter. Mas qual é o caminho da felicidade? Jesus está dizendo, o caminho da felicidade é obedecer a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. O caminho da felicidade é obedecer a palavra de Deus. Você pode dizer amém? O caminho da felicidade é isso. Ou seja, o conhecimento precisa desembocar em obediência. A felicidade não está em apenas saber, a felicidade está em praticar. A felicidade não está em simplesmente sentir. O ser humano não é, presta atenção, nós não somos aquilo que nós sabemos, nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que fazemos. É esse o caminho. Jesus está mostrando aqui que submeter-se ao Pai em humildade, a vida de santidade e uma vida de serviço, esta é a fórmula para a verdadeira alegria espiritual. Qual é a fórmula para a satisfação? Qual é a fórmula para a felicidade? Qual é a fórmula para a alegria espiritual? Qual é a fórmula para o contentamento? Qual é a fórmula para o gozo na alma? Qual é a fórmula para mesmo nos momentos tristes termos alegrias? Mesmo nos momentos difíceis termos satisfação? Qual é a fórmula? Jesus nos ensina. A fórmula é ouvir a sua palavra e a praticar. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós estamos nessa caminhada. Não se impaciente, tá? É uma caminhada que vai durar até Jesus lhe chamar. Tá bom? Então viva o processo. O processo do discipulado dura a vida toda. Viva o processo. Lembre-se, você foi predestinado, diz Romanos 8. Você foi predestinado, Romanos 8, 29, para ser conforme a imagem de Jesus. Lá na eternidade, Deus decidiu salvar você. E lá na eternidade, Deus predestinou você para ser conforme a imagem de Jesus. É esse o nosso propósito. É esse o nosso alvo.